Esses pais precisam receber tipo de um coaching, de como reagir em cada situação com a criança, eles entenderem que é um transtorno, que o que a criança está fazendo não está provocando eles, a criança não tem culpa das coisas que ela faz no dia a dia. Em relação a tipos diferentes, o grau de TDAH a gente não tem como medir, leve, moderado ou grave, tem a ver com a quantidade de prejuízo e é um pouco subjetivo. Tem uma forma que é mais desatenta, uma forma que é mais imperativa e impulsiva, ou tem as duas coisas. E uma outra coisa que acontece de formas diferentes é a comorbidade que está presente. Então, aquela situação dele ter um outro transtorno que está junto com o TDAH e que, às vezes, se você não identifica, prejudica muito o tratamento. A gente chama, por exemplo, de sintomas externalizantes e internalizantes. O que são internalizantes? Ansiedade e depressão. É mais comum ter ansiedade e depressão no indivíduo com TDAH, e se você não for muito proativo e perguntar sobre isso, às vezes não aparece na história, principalmente a ansiedade. A ansiedade atrapalha muito a vida da pessoa. Quando tem associado ao TDAH dentro dos 70% dos casos que tem comorbidade, uma ansiedade, uma depressão, ou sintomas externalizantes, que é o indivíduo ser mais agressivo, ser muito desafiante, se você não consegue abordar essa outra parte, você não tem um tratamento efetivo. O diagnóstico do TDAH não deve ser visto como uma coisa simples, que deve ser feita rapidamente. Requer uma consulta prolongada ou mais de uma consulta. Geralmente, no caso, você tem que ver o comportamento em outro local, porque o indivíduo precisa ter os sintomas em pelo menos 2 locais. Não tem um exame para você fazer, uma ressonância magnética, um eletro ou alguma dosagem genética que diagnostica o TDAH. É a história e a observação. Eu acho que o profissional ele tem que fazer um mapa da pessoa no fim de uma consulta mais demorada, das qualidades, dos defeitos, das condições associadas de família, etc. E a cada consulta ele avaliar de novo. Então você vai analisando e vendo o que acontece. Se não está indo bem, repensar no diagnóstico ou pensar na comorbidade que às vezes não ficou clara na primeira consulta e você procura essas comorbidades e às vezes você tem que tratar a comorbidade também. Na pré-escola, que é o de 3 a 5 anos, é mais difícil, porque muita criança é agitada sem ser TDAH. No ensino fundamental é mais fácil, porque você tem a presença do professor, de como ele se comporta na escola, além dos pais. Você tem que ser tipo um detetive e conversar com calma e tentar pegar todas as pistas. O tratamento do TDAH pode ser medicamentoso ou não medicamentoso. Só vai fazer tratamento quem tem prejuízo. Então, o TDAH leve não necessariamente tem que fazer tratamento, você pode fazer só orientações de comportamento, uma psicoeducação que a gente fala para cada um e se controlando. O TDAH moderado e grave, você pode ter um tratamento com, geralmente, um psicólogo que vai fazer uma terapia cognitivo-comportamental, que tem uma evidência científica, principalmente após 12 a 14 anos de idade, mas tem a terapia comportamental que você melhora as crianças menores. E você tem que fazer também a orientação dos pais. Esses pais precisam receber tipo de um coaching, de como reagir em cada situação com a criança, eles entenderem que é um transtorno, que o que a criança está fazendo não está provocando eles, a criança não tem culpa das coisas que ela faz no dia a dia, eles não estão querendo provocar ninguém, mas se os pais não têm uma reação adequada, isso vai virando um círculo vicioso que você precisa quebrar. Então, essa orientação dos pais para as crianças pequenininhas é muito importante. E as terapias ajudam. A outra é a medicamentosa. A primeira opção da medicamentosa são os estimulantes. Então, eventualmente, você pode associar o estimulante com a terapia psicológica.